Terceiro bimestre, sexta aula. Associação de resistores. A instalação elétrica de uma residência permite ligar vários aparelhos ao mesmo tempo: liquidificador, geladeira, lâmpadas, televisão, chuveiro e outros. A correta ligação entre os componentes possibilita também acender uma lâmpada no início de uma escada e apagá-la no final dela. Quando diversos dispositivos estão ligados em um circuito, temos uma associação de resistores ou de aparelhos resistivos. Em geral, separamos a associação em três categorias: em série, em paralelo ou mista, combinação de associação em série e em paralelo. Chamamos de resistor equivalente um resistor hipotético capaz de substituir os resistores da associação, pois ele suporta a mesma diferença de potencial U que a associação e é percorrido pela mesma corrente I que passa pela associação. Associação em série. Quando os resistores estão ligados um depois do outro, de modo que sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, dizemos que eles estão associados em série. Nesta associação, a intensidade de corrente elétrica que passa por um dos resistores é a mesma para todos os outros da série. Pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Podemos escrever a tensão elétrica em função da corrente para cada trecho do circuito resistor. Assim, a DDP AB é igual a R1 vezes I. A DDP BC é igual a R2 vezes I. A DDP UC é igual a R3 vezes I. Esse estudo mostra que, sendo a intensidade de corrente elétrica constante para o mesmo fio condutor, o resistor com maior resistência estará sujeito a um maior valor de diferença de potencial. Em uma associação de resistores em série, a tensão elétrica entre os terminais extremos do circuito é igual à soma da tensão entre pontos intermediários. Dessa forma, U é igual a UAB mais UBC mais UCD. Nessa associação, podemos substituir suas resistências por uma equivalente, que é igual à soma das resistências dos resistores da associação. U é igual a UAB mais UBC mais UCD. A resistência equivalente vezes I é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Logo, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Fusível. Denominamos fusível o dispositivo que geralmente compõe uma associação em série de um resistor elétrico. Seu objetivo é proteger o circuito de altas correntes. Normalmente, é constituído por condutores de baixo ponto de fusão, chumbo ou estânio, que, quando percorridos por uma corrente elétrica com intensidade superior a determinado valor, se fundem. Ao se romper, o fusível interrompe a passagem da corrente elétrica e, dessa forma, impede que os aparelhos elétricos se danifiquem. Atualmente, na maioria das instalações elétricas de uma residência ou construção,
Usa-se nos quadros elétricos de distribuição interna uma chave especial chamada disjuntor, em vez dos fusíveis. Os disjuntores são chaves magnéticas que interrompem a passagem da corrente elétrica quando ela ultrapassa determinado valor. Os disjuntores substituem os fusíveis nas residências e não necessitam ser substituídos. Eliminada a causa que motiva o seu desligamento, basta acioná-los novamente para que a corrente elétrica volte a percorrer o circuito. Associação em paralelo. Quando os resistores estão ligados a terminais submetidos a uma mesma diferença de potencial, dizemos que esses resistores estão associados em paralelo. Nessa associação, todos os resistores são submetidos à mesma tensão e a corrente elétrica principal I subdivide-se entre os resistores associados nas correntes I1, I2 e I3 e é igual à soma delas. A corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3. Podemos substituir os resistores em paralelos por apenas um resistor, com uma resistência equivalente. I é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, o I é U sobre resistência equivalente, que é igual a I1 é U sobre R1, mais I2 é U sobre R2, mais I3 é U sobre R3. Simplificando U, portanto, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Em uma associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente R, EC, da associação é igual à soma dos inversos das resistências da associação. Na associação em paralelo, temos dois casos particulares. Para uma associação de N resistores com resistências iguais, temos REC é igual a R dividido por N. E para dois resistores associados em paralelo, temos REC igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Associação mista de resistores. São circuitos elétricos nos quais encontramos resistores associados em série e em paralelo. Determinando os resistores equivalentes das associações parciais, calculamos a resistência equivalente da associação mista. No esquema, observamos que os resistores R1 e R2 estão ligados em série, enquanto R1, R4 e R5 estão ligados em paralelo entre si. Portanto, é um exemplo de associação mista. Falamos em associação de resistores, mas o que discutimos vale para a associação de qualquer elemento resistivo, como as lâmpadas incandescentes. Elas são exemplos de elementos resistivos por não controlarem a corrente elétrica, mas por utilizarem-na para transformar energia elétrica em térmica e luminosa. Nesse sentido, as lâmpadas impõem resistência à passagem da corrente. Exercícios resolvidos. Exercício número 6. Determine a resistência equivalente entre os extremos A e B nos seguintes circuitos. Circuito A. Vamos resolver o circuito A? Para os três resistores em série, REC é igual a R1 mais R2 mais R3. REC é igual a R1 é 5,
mais R2 é 6, mais R3 é 4. 5 mais 6 mais 4 é igual a 15 ohms. B é uma associação em paralelo. Os resistores 5, 6 e 4 estão em paralelo. E para resistores em paralelo, a resistência equivalente é calculada pela fórmula 1 sobre REQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substituindo letras por número, 1 sobre REQ é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Fazendo essa operação matemática, encontramos a resistência equivalente. É aproximadamente igual a 1,62 ohms. Exercício de número 7. Na associação mista esquematizada, determine a resistência equivalente. Resolução. Para obter a resistência equivalente, vamos dividir o circuito em trechos, de modo que em cada trecho a associação seja em série ou em paralelo. Trecho CD está em paralelo. É a resistência 6 com a resistência 3. Para dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Substituindo letras por número, temos R1 é 6, R2 é 3 e a soma R1 mais R2 é 9. 6 vezes 3, 18 dividido por 9, 2. Então, a resistência no trecho CD é 2 ohms. Vamos calcular a resistência no trecho FGHI. É série e paralelo. E F, os resistores 5 e 7 estão em série. Então, 5 mais 7 é 12 ohms. Beleza. E esse 12 ohms vai estar em paralelo com a resistência de 4 ohms. Para dois resistores em paralelo, a equação é REQ é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Substituindo R1 por 12 e R2 por 4, temos 12 vezes 4, 12 mais 4. 48 dividido por 16, a resistência equivalente nesse trecho é 3 ohms. Agora, e no trecho AB, ficaram, vamos também manter aquelas resistências que nós não trabalhamos e substituir pelos valores correspondentes aqueles trechos que foram trabalhados. 4 ohms permanece. Depois vamos substituir o trecho CD pela resistência equivalente, que vale 2 ohms. Vamos manter a resistência de 10 ohms, nós não trabalhamos com ela. E o ramo HLFG, a resistência equivalente é 3. Então, nós temos 4 resistores em série. E resistores em série, basta você fazer a soma das 4 resistências. E encontramos a resistência equivalente. 4 mais 2 mais 10 mais 3 é igual a 19 ohms. É a resistência equivalente do circuito. Calcule o valor das intensidades das correntes em cada resistor do circuito representado abaixo, sendo a diferença de potencial AB igual a 120 volts. Primeiramente, você calcula a resistência equivalente, trabalhando trecho a trecho. Olha lá em cima.
você vai manter a resistência R1, 4 ohms. Você vai substituir as duas resistências, a de 3 e a de 1, que estão em série, você vai somar as duas. 3 mais 1, 4. E a de baixo, as duas, a R4 e a R5, estão em paralelo. Basta você pegar 1 e dividir por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, ficaram uma resistência em série e duas resistências em paralelo. 4 e 4. Basta você pegar 1 e dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. E agora ficaram duas resistências em série. A de 4 e uma de 2. Se estão em série, basta você somar as duas. 4 mais 2, 6. É a resistência elétrica do circuito. Vamos calcular a corrente? A DDP AB é igual a RE vezes I. A DDP é 120, dado no problema, que é igual a resistência equivalente a 6 vezes I. 120 dividido por 6 é igual a 20 amperes. É a intensidade da corrente que flui pelo resistor. Como a corrente é a mesma para a associação em série, para o trecho CB, temos CB é igual a resistência equivalente é 2 e a corrente que flui por ela é 20. 2 vezes 20, 40 volts. Então, a corrente que flui pelo trecho CB é igual a 40 volts. As outras correntes serão dadas por... A corrente I2 é a mesma corrente I3. Vamos calcular. O CB é igual a R vezes I. O UCB é 40 volts. A resistência equivalente nesse trecho é 4. 40 dividido por 4 é 10. 10 amperes é o I2. Como o I2 é igual a I3, I2 é igual a 10, o I3 também é igual a 10 amperes. O I4 é igual a I5. Olha a figura. O I4 é igual ao I5. As resistências são iguais. E você sabe que a DDP no trecho CB é 40. A resistência equivalente nesse trecho é 8 vezes I4. I4 é igual a 40 dividido por 8. I4 é igual a 5 amperes. Essa é a corrente que passa no ramo I4. Mas a corrente que passa no I5 é igual à corrente que passa no I4. Então, a corrente no I5 também é igual a 5 amperes.